Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e juntamente com os nossos colaboradores queremos compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje nós vamos falar de violência contra as mulheres. Sobre esse assunto eu converso agora com a psicanalista Mônica Prado. Psicanalista e coautora de um livro também que inclusive o tema retrata esse assunto que nós vamos discutir agora. Mônica, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. É sempre muito bom falar com você. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E é isso, né? Você é psicanalista, nunca tocamos nesse assunto, acho que vem à tona agora, né? Você participou de um livro que Sim. fala sobre a violência contra as mulheres, né? Exatamente isso. Um livro bastante importante, Aham. inclusive com depoimentos, eu sou coautora. Certo. Ô, Mônica, falar sobre violência contra as mulheres, eu acho, de certa forma, simples, por um lado, que eu acho que são tantas questões que acho que qualquer pessoa teria facilidade em perguntar, em questionar. Mas, por outro lado, são muitos aspectos, né? Porque, primeiro, a violência configura um crime, então, o aspecto criminal. Depois, os impactos sociais e psicológicos, evidentemente, né? Agora, para a gente começar, eu não sei se você consegue, como psicanalista, a sua percepção ou, quem sabe, constatação. É um problema crescente? Qual que é a tua análise sobre esse aspecto aí? Se a violência crescente. Como que você vê, ou se você tem dados, ou tua própria percepção, né? O que você analisa aí? Na verdade, a gente não consegue, com certeza absoluta, dizer que isso é crescente. Porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Mas o que a gente não tinha era notícias nem notificações. Então, hoje, como a gente tem meios, delegacias especializadas, 180 para denúncia, a gente também tem muitas câmeras de vigilância, causa-nos a impressão de que acontecem mais crimes, quando na verdade a gente não tem como saber, porque antigamente não era notificado. E o crime contra a mulher é um crime que acontece dentro de casa. Então, fica fora do âmbito social, fica fora do olhar da sociedade, né? Só agora, com câmeras de vigilância, que a gente está tendo notícia, né? Podendo ver os crimes acontecendo. Mas até pouco tempo atrás, vamos pensar que perto de 20 anos atrás, a gente não tinha notícia disso. E a gente dizia, em briga de marido e mulher, Se mete a ninguém colher, mete a né? colher. A gente sabia que existia, mas a gente não conhecia as gravidades, a não ser que isso chegasse numa fatalidade. Então, não temos como afirmar com certeza. Agora, o que podemos afirmar com certeza é que ele não tem diminuído como nós gostaríamos. Se a gente pegar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, nos últimos 2 anos, a violência geral, ela diminuiu. Mas a violência contra a mulher, ela aumentou. Ela aumentou. Então, isso é um dado importante da Aham. sociedade. Mônica, é claro, né? Não tem como, de repente, precisar uma fórmula mágica ou caminhos exatamente precisos, mas eu acho que trabalhar no aspecto da prevenção. Por exemplo, uma mulher identificar previamente comportamentos, atitudes que já sinalizam para um possível abusador, um homem que pode praticar a violência. Isso é importante, né? Isso é muito importante, mas também não é uma coisa fácil de fazer. Vou te dizer por quê. Historicamente, a gente não tinha notícia de violência, porque também a gente não conseguia nomear. A violência nomeada como tal, violência contra a mulher, violência psicológica, violência patrimonial, isso é muito recente. Então, muitas mulheres até hoje não conseguem reconhecer essa violência. Elas normalizam o comportamento, porque a gente veio dessa cultura em que o homem tinha direitos, inclusive protegidos pela lei, de educar as suas esposas, de corrigi-las, né? Então era muito difícil a gente identificar que isso era uma violência. Isso é muito recente na nossa cultura, mas tem comportamentos muito claros que revelam uma intolerância que podem servir de prevenção. Por exemplo, pessoas que lidam muito mal quando são contrariadas, pessoas que são controladoras, pessoas que não admitem opinião diferente, pessoas ciumentas, que o comportamento e a liberdade da mulher oferece para elas insegurança e elas querem combater isso. Então, esses sinais existem. Ofensas, humilhações,
a violência contra a mulher, ela é cíclica e ela é crescente. Então, até chegar, por exemplo, na violência física, já aconteceram muitos outros tipos de violência. E uma boa chance que uma mulher tem, né, de não embarcar nessa situação é conseguir perceber com bastante antecedências nesses primeiros sinais. A intolerância é o sinal mais importante. Uhum. Então, pelo que você falou, a questão da violência contra as mulheres tem uma conotação cultural também, tem uma origem na cultura também? Fortemente na cultura. Fortemente? Fortemente. Para a gente pensar assim, vamos fazer uma historização rápida. Quando que começou? Quando o homem, por exemplo, passou a ter interesse em controlar o corpo de uma mulher, porque é isso que é a violência contra a mulher. Por isso que é uma violência de gênero, né? Porque o homem se sente possuidor, tem posse sobre aquele corpo e aquelas atitudes. Né? Então, quando isso começou, olha que interessante, os historiadores contam, tem outras teorias, mas essas são as mais divulgadas e as mais aceitas, que isso começou quando nós começamos a nos organizar, enquanto humanidade, com as nossas primeiras propriedades privadas. Então, até então não tinha esse problema, porque a gente era nômade, a gente caminhava em busca das nossas caças. Quando a gente começou a cultivar a terra, por exemplo, quando a gente descobriu a possibilidade da agricultura, a gente começou a firmar terreno em determinadas regiões. Surgiu para a gente uma ideia primitiva de propriedade privada. E se tem uma ideia de propriedade privada, tem uma ideia de sucessão. Quem vai suceder essas terras? E aí o corpo da mulher começou a interessar para se ter controle sobre ele, para assegurar que os sucessores daquela terra eram sucessores legítimos. Então o controle passou a vir daí. Você imagina quanto tempo isso faz, né? E depois Europa e o Brasil, por consequência, já que nós fomos colonizados por europeus, adotavam o direito romano. E no direito romano, o homem era chefe do lar e dos seus escravos. Então, mulher era tida mais ou menos semelhante à qualidade de escravo. Quando a gente teve a nossa primeira Constituição, por exemplo, em 1916, a gente tinha o pátrio poder. Nossa primeira Constituição, não, nosso primeiro Código Civil. A gente tinha a ideia do pátrio poder, que colocava a mulher hierarquicamente abaixo dos homens nas decisões. Sabe quando isso mudou? 2002. 2002? 2002, que foi Recente, substituída a relativamente palavra, recente, né? ontem, né? Foi substituída a palavra pátrio poder por poder familiar, que iguala os direitos e os deveres de homem e mulher na família. Então, você imagina o que isso significa dentro de uma cultura que mulheres estejam hierarquicamente submetidas às decisões do marido? Inclusive, a mulher, quando ela se casava, ela perdia direitos. Ela não tinha mais direito de trabalhar, gerir a própria herança, sair sem consentimento do marido. Isso só mudou mais ou menos, viu, Oderi, com o Estatuto da Mulher Casada em 62. Ô, Mônica, não te interrompendo, não esqueça, pegando um gancho aí, não vamos muito longe. Num passado não muito remoto, os pais tinham o direito de escolher os pretendentes para as filhas. Que ideia mais atrasada, E era né? uma ideia, Imposição. e era uma ideia que se baseava na preservação da propriedade privada. Lembrando lá como tudo começou, né? Então, veja, é uma relação de poder institucionalizada. A sociedade compra essa ideia de um homem hierarquicamente com direitos sobre o corpo de uma mulher. E se você pensar na história judaico-cristã, a Eva, ela veio como uma desobediente. Na página 1, a Eva já é considerada desobediente, né? Então, essa é a figura da mulher na teoria judaico-cristã, por exemplo. Uma mulher que precisa ser corrigida, uma mulher que veio trazer transtorno, confusão, desobediência, fez com que Adão fosse expulso do paraíso pelo seu comportamento, né? Então, a pecadora. Então, veja, é uma cultura arraigada na inferioridade da mulher e a supremacia, na submissão e a supremacia masculina. É claro que isso gera um imaginário social, um laço social que vai reproduzir isso. Inclusive o direito, que é vivo, né? Ele corresponde a essas mudanças do social. Por isso que a gente até pouco tempo tinha uma mulher parcialmente incapaz quando ela se casava, né? É muito recente essa mudança na lei. Se a gente for pensar 2002 no Código Civil,
São 24 anos. Você falou ontem, né? É ontem, Cronologicamente né? falando. Quando os nossos filhos nasceram, por exemplo, essa lei já não ainda não existia. Então é muito recente, é coisa de menos de uma geração. Ô, Mônica, agora, partindo aí da ideia, do pressuposto que essa ideia de submissão, ela acabou prejudicando e caminhando aí para problemas, acarretando problemas para as mulheres. E, por outro lado, um atraso por parte da mentalidade dos homens. Agora, minha pergunta, talvez até pode ser que eu esteja sendo repetitivo. Você acha, mesmo considerando esses números aí, teoricamente crescentes da violência contra as mulheres, você acha que a mulher evoluiu e criou mais força, mais coragem no enfrentamento e os homens evoluíram no sentido também de não praticar as violências? Ou como que você vê isso aí? Sim. Porque parece contraditório, parece paradoxal, né? Mas Mas veja, a gente fala de uma minoria, né? Embora essa minoria, que são os homens que violentam mulheres, eles encontrem apoio na cultura. É muito difícil, por exemplo, você ver homens que advertem homens que fazem piadas machistas, que fazem brincadeiras machistas. É muito difícil, né? Porque ainda existe um imaginário social que dá suporte para essa ideia de superioridade e de submissão, como você tão bem colocou. Mas eu acho que tem muita evolução. A lei, por exemplo, é uma grande evolução. O Brasil está à frente de muitos países em regulamentar uma lei como a Lei Maria da Penha. Nós fomos considerados a quinta melhor lei em relação à violência contra a mulher do mundo. Então, há muita evolução. Agora, claro, quando as mulheres começam um movimento de emancipação, elas acabam encontrando mais homens dispostos a confrontá-las nesse processo. Como é que foi essa evolução feminina? A gente partiu de uma posição sem direito nenhum. Nosso primeiro Código Civil não tinha nenhuma lei que protegesse mulheres, elas eram feitas para homens. As mulheres tinham deveres, mas não tinham proteção. Depois de muito tempo, as mulheres começaram a ter proteção da lei se elas fossem violadas, por exemplo, chamava crime de defloramento, que era o estupro, mas só se elas fossem virgens. Né? Olha que coisa curiosa, né? Então, assim, a mulher partiu de direito zero, né, de uma propriedade do marido, historicamente, de uma propriedade do marido, para um sujeito com direitos, né? E olha que curioso, isso é um dado importante da gente pensar. A ONU, por exemplo, declara homens e mulheres iguais em 1945, na sua carta de fundação, que o Brasil era signatário, inclusive. A gente e depois, em 1948, ela declarou igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso entrou na nossa Constituição em 88. 40 anos depois, né? Então, tem muita evolução. Os homens agressores não são a maioria, mas eles também fazem um papel que corrobora a liberdade, a legitimidade que os agressores encontram no discurso social para cometer os crimes, né? Então, evolução há muita evolução, e à medida que essa mulher evolui desse lugar de um sujeito sem direito nenhum, uma propriedade, para um sujeito de direito, ela também evolui como um sujeito dono da sua própria subjetividade. E isso é o que incomoda os homens que ainda vivem com a cabeça da mulher como uma propriedade. É isso que eles não suportam. Mônica, sem de modo algum o nosso bate-papo tem um objetivo de julgamento e nem levantar conflito de maneira alguma, mas a gente tem dos grandes privilégios que a gente tem é a liberdade de expressar o que a gente pensa, né? Se a gente for analisar do ponto de vista religioso, talvez no cristianismo também, talvez tenha um viés também, talvez tenha eu acho que de certa forma, não vou dizer que estimulou, né? Mas assim que existe uma questão cultural, parece que do ponto de vista também do cristianismo, parece que é uma certa diferenciação. Sim. Né? Não que eles preconizam, os princípios ali orientam o homem a desfazer da mulher, não é isso, de uma forma explícita, mas talvez implicitamente ou veladamente tem uma certa tendência, um certo favorecimento ao homem
né? Então, eu vejo assim, é um conjunto de fatores, né? Não é um isolado, né? Então, quando Uhum. se fala de violência contra as mulheres, é fácil observar quantos pontos que a gente pode levantar, né, Mônica, e debater, né? É isso mesmo que você está dizendo, né. As religiões e o direito, né, que era a gente estava dizendo dessa sequência de direitos adquiridos e na verdade nem são tantos assim, porque hoje ainda tem um discurso que está rolando nesse exato momento na nossa sociedade, de que o voto deve ser familiar e quem tem direito ao voto é o marido. Quer dizer, é um retrocesso, né, porque, pra você ter uma ideia, a mulher não votava com o argumento de que mulheres não eram capazes de tomar decisões complexas, né. Olha que coisa curiosa. Mas isso que você levanta é muito importante, porque as religiões influenciadas pelo cristianismo, elas tomam conta da maioria da população mundial, que tem como uma teoria original de que a mulher nasceu de uma costela, para que fosse submissa. Então daí, esse exemplo que você trouxe, que foi tão importante, nos mostra como é difícil você acompanhar a evolução cultural, as leis até podem existir, mas a evolução cultural, o dito popular, o discurso social ainda leva mais É tempo. verdade. E você quer ver uma outra questão, Mônica? Talvez está caminhando para uma evolução, para uma mudança, em função de várias questões, em nível empresarial, Uhum. essa diferenciação, claro, do ponto de vista físico, salvo raras exceções, sendo redundante, o homem detém mais força física que a mulher, isso é visível, Uhum. né? Agora, do ponto de vista intelectual, inventivo, cognitivo, quem disse, eu acho assim um absurdo, muitas empresas haver diferença de salário Uhum. entre homem e mulher, é como se o homem fosse mais capaz que a mulher. Onde? Quem disse que a capacidade intelectual, inventiva, cognitiva se mensura pelo sexo, Eu te digo quem né? disse. Você me diz? Charles Darwin. Charles Darwin. Exatamente. Ele tinha a Tô teoria aprendendo hoje isso aqui, viu? Ele tinha a teoria que o cérebro das mulheres era um menor do que o cérebro dos homens. E talvez ele não tivesse errado, porque as mulheres não tinham acesso à educação. Mulheres não eram educadas, mulheres passaram a frequentar a universidade e até a escola regular muito recentemente na nossa história. Então, se você considerar a plasticidade cerebral, é possível que naquela ocasião, por falta de estímulo, porque as mulheres ficavam em casa, elas realmente tivessem, mas isso foi completamente desmontado. Mas você imagina um teórico pesquisador da qualidade de Charles Darwin dizer que as mulheres tinham cérebros menores e eram menos capazes que os homens? Claro que a cultura se apoderou desse discurso para que deu origem, por exemplo, à impossibilidade da mulher votar que eu acabei de dizer, porque elas não tinham condições de tomar decisões complexas. Uhum. Então isso existia mesmo, essa ideia existia documentada, né. Então olha de onde nós saímos. Então quando se fala em igualdade de direitos, como você trouxe no campo do trabalho, por exemplo, são números muito chocantes. Quase 24% das mulheres em cargos nos mesmos comparados aos cargos dos homens, com as mesmas atribuições, elas ganham até 24% a menos. Com qual justificativa, né? Não é a capacidade técnica, porque a gente também tem pesquisas que mostram que as mulheres se formam melhores do que os homens. Elas têm melhores notas, elas passam mais em concurso do que os homens. E mesmo assim, elas ocupam bem menos cargos de confiança ou cargos de poder do que eles. E abandonam Uhum. também suas carreiras muito mais cedo para assumir funções relacionadas ao cuidado com a família. Claro. Agora, uma questão bastante visível também, Mônica, agora eu falo como jornalista, que se trata muito essa questão do ponto de vista do factual, mas muito mais do que o factual, eu acho que é muito importante discussões e debates no sentido de, claro, a cada vez que sai uma notícia lá, é veiculada uma notícia, uma mulher foi assassinada, foi violentada, ok, o factual, a notícia que aconteceu ali, ok. Mas eu acho assim, trazer discussões e buscar formas de minimizar isso aí cada vez mais. Eu acho que é preciso ser enérgico. Eu acho que não dá para ficar brincando com isso, sabe, Mônica? Veicula-se, e aí eu tô me colocando, sou jornalista, né? Coloca o fato ali que aconteceu, que está crescendo, o feminicídio aumenta cada dia mais, tal, tal. Tá, mas e aí? Então eu acho que é preciso realmente ações efetivas, não ficar só na teoria e num noticiário.
Porque isso aí vai alarma as pessoas, mas o que pode ser feito? E aí eu faço essa pergunta para você. O que você acha que pode ser feito para melhorar, para minimizar, reduzir as estatísticas acerca da violência contra as mulheres? Nossa, essa sua pergunta é muito importante. Só vou voltar um ponto, né, para poder construir um raciocínio que você merece. A psicanálise foi a primeira a chamar a atenção para consequências psíquicas da diferença sexual anatômica, né? Então, qual foi o erro, vamos dizer assim? Considerar as diferenças anatômicas em termos de superioridade e inferioridade. Não há como negar, não é para negar que existem diferenças entre homens e mulheres. Você tocou nesse assunto, os homens são mais fortes. Não há como negar isso, nem é o desejo da discussão, não é nem por aí que essa discussão caminha. A discussão é tomar as diferenças como qualitativas. Né? Porque tem um corpo de mulher, é menos inteligente, como dizia Darwin, né? Ou tem menos em relação ao cristianismo, porque é um corpo que gesta a vida, é um corpo que precisa ser submetido ao homem. Então, esta diferença, que é real, tomada simbolicamente como inferior, é uma coisa apoderada do discurso mesmo. Então, se o discurso que colocou isso, qual seria a solução? As leis solucionam? Não, as leis punem, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, que é fantástica, ela pune o agressor depois do crime cometido. E, claro, ela inibe muito também feminicídio, Claro. isso já é estatisticamente provado. Mas qual é a única saída? Educação. Educação. Isso que você está colocando, você colocou, a gente precisa fomentar essa discussão, a gente precisa desfazer os equívocos, né? Esse equívoco, por exemplo, do homem com pátrio poder, né? Isso é um equívoco que a gente já está desfazendo. O corpo da mulher ser diferente do homem coloca a mulher numa posição de inferioridade. Isso também é um equívoco. Então, a educação das novas gerações e também das nossas gerações é a única possibilidade da gente modificar esse discurso social. Modificar, porque vamos pensar que são milênios de um pensamento de que a mulher é inferior ao Com homem. certeza. É muito difícil da gente desfazer isso, mas é possível, porque do mesmo jeito que essa ideia de inferioridade foi construída, ela também pode ser desfeita, Desfeita. né? Desconstruída. É um caminho longo, mas é um caminho que passa pela educação. Mônica, você tá falando, eu dei até uma risadinha, porque eu fiquei lembrando de uma coisa que você comentou comigo antes do podcast. São tantas questões, eu já fico pensando quantas coisas que nós precisamos falar, e não dá realmente para se aprofundar muito, tem que ser muitos podcasts. Mas eu fui repórter policial há quase 30 anos, e eu já acompanhei, lá atrás, e até 98, eu acompanhei casos de homens que violentaram e que até mataram com a justificativa, com a pseudo-justificativa de que amava. E aí eu lembro, quando eu era criança, as pessoas vão saber minha idade agora, tá? Devia ter o quê? 10, 12 anos, não sei, década de 80, 79, não sei. Eu não sei se é Ângela de Lise, o Doca Street, e inclusive um slogan foi construído, quem ama não mata, né? E hoje a gente vê se repetir. Pessoas que falam muito, se não vai ficar comigo, não vai ficar com outro, né? E que matam justificando que amam. Como assim? É muito contraditório isso aí, uma pessoa que ama promover o mal, é o contrário, né? O amor verdadeiro, ele promove o bem. Entendeu? Então, hoje, a gente vê a todo momento. E daí volta a dizer, não sei se aumentou, está sendo mais disseminado, o que acontece. Todo dia o cara lá matou, bateu, e justificando que era pelo amor, então, ela me traiu, ciúme. Poxa, o cara, não existe vida, ainda que fosse, ainda que o motivo, vamos colocar entre aspas, uma traição, só existe vida com a mulher. O cara não tem autonomia, ele é tão incompetente que ele não consegue tocar a vida, ele tem que matar, ele tem que exterminar a mulher. Então, eu acho assim, são ideias muito atrasadas, ideias muito tacanhas, sabe? Que eu acho que precisa mesmo chamar atenção. Isso que você falou, essa palavra, fomentar essas discussões e medidas para trabalhar isso aí, né? Nossa, é isso mesmo. E você sabe que você lembrou de um caso emblemático mesmo, que é o da Ângela assassinada pelo É Doca? Ângela de Lise, Ângela Diniz, isso? sim, é ela mesma. E esse slogan nasceu porque quem ama não mata, porque a defesa do Doca partiu desse princípio, que é o princípio da Eva, você já vai reconhecer. A Ângela o enlouqueceu de amor.
né, e enlouquecido de amor, a tese da Vênus lasciva, né, uma mulher que poderosa, sexualmente poderosa, leva um homem à loucura, que é a mesma coisa que a Eva fez com Adão, respeitadas as devidas proporções. Ela tirou ele do paraíso, ela fez ele ser expulso. Então, a ideia da mulher que é enlouquecedora, ela está em todo lugar. Que faz um homem ficar transtornado. Não é esse o fundo pelo qual existe o discurso de que, ó, também foi violentada, mas ó a roupa que ela estava usando. Ó, também, ó como ela está se comportando. Não é para dizer que aquele comportamento enlouqueceu aquele homem, então ele é uma vítima. Ele é uma vítima da Ângela Diniz, essa foi a ideia. E o Doca foi inocentado, ele só foi condenado tempos depois pela pressão social, que daí nasceu esse slogan: quem ama não mata. É verdade. Agora a gente precisa perguntar assim: a pessoa diz que matou por amor. Amor a quem? A pessoa ou a O ela ego. mesma, ou o seu ego, ou a sua própria imagem, ou a ideia de si mesmo que aquela pessoa lhe dava, né? Então, é por isso que eu digo que os primeiros sinais são as intolerâncias à frustração, né? A tentativa de controle. Como um homem reage quando uma mulher lhe diz não? Esse é um sinal inequívoco. Como ele reage como uma mulher discorda dele ou o desobedece, faz o que ele não queria. Então, essa ideia que você trouxe, muito bem lembrada e muito oportuna, de que o homem não mata para justificar que as mulheres enlouquecem os homens, a gente escuta até hoje. Pois não teve um vídeo essa semana de um cantor famoso Eu ia dizendo para a falar isso aí. mulher Que ela que, que as mulheres enlouquecem os homens e depois eles fazem o que eles fazem? Quer dizer, a culpa ainda é da mulher, é a Eva. É a Eva que tirou o Adão do paraíso. Então, e no tom que eu ia até citar isso aí. Uhum. No tom que o camarada estava falando, já estava praticamente na iminência de cometer Completamente porque é totalmente descontrolado. descontrolado, né? Então, quer dizer, aí a pessoa imputa o outro, não justificando é, ações inadequadas de ambas as partes que existem tanto do homem quanto da mulher, não justificando, mas a pessoa atribui ao outro o descontrole próprio, a falta Exato. de atitude de ação. Quer dizer, se a mulher não serve ou se o homem não serve, né? De ambas as partes, então toma uma atitude, uma ação, Uhum. né? Agora, justifica que o outro descontrolou, que o outro fez ele matar, fez ele cometer atos extremos, quer É a dizer, posse. e a posse, né? Uhum. É a posse. É a desobediência como posse. Porque quando uma mulher diz não para um homem, o que que ela, vamos pensar desse lado mais psicológico, o que que ela revela para ele? Que ele não é tudo para ela, que ele não controla o desejo dela, que ela é livre para desejar outras coisas para além dele. E esse sentimento de posse, de controle, para alguns homens, porque não são a maioria, para alguns homens isso é algo do insuportável. Então, quando ele assassina, agride, ele está tentando impedir que ele constate esta frustração de não ser ele o dono do desejo do outro. O outro não faz só o que ele quer. A insuportabilidade do outro como um ser outro mesmo é que é para ele insuportável. É preferível, é mais suportável ver aquela pessoa morta, exterminada e ele para cadeia, no melhor dos casos, do que aceitar que aquela pessoa possa desejar outras coisas que não ele ou que não o obedeça nos seus E o comandos. que isso diz pra você? Você como psicanalista, qual a leitura que você faz de um homem que tem esse comportamento? Ele não aceita, ele prefere a morte em detrimento da convivência com a mulher. Como que é isso? É uma patologia, é doença, é maldade mesmo? Já falamos, questões culturais, religiosas, tá, mas o que pode ser acrescentado? Uma pessoa que tem esse comportamento, ele é um doente, ele precisa de tratamento psicológico, como que você vê, Sim, sim. Mônica? Eu não saberia te dizer se ele é um doente, um bandido, mas efetivamente ele é alguém que não sabe lidar com as frustrações. Ele é alguém que não sabe lidar com a própria falta de não ser para o outro tudo que o outro quer, né. Então, claro, não é só isso. Esse comportamento está apoiado por inúmeros vieses. Mas sim, essa pessoa tem um determinado desequilíbrio que uma análise, uma terapia pode ajudar sim. E o curioso, por exemplo, você já deve ter ouvido isso, a gente lê isso nos jornais, quando um homem é preso por violência doméstica, em geral ele diz, mas eu não sou vagabundo, eu não sou bandido. Olha como está enraigada a ideia de que agredir uma mulher não é crime.
Eu não sou vagabundo, eu não sou bandido. Não, você só atirou na sua própria esposa, na mãe dos seus filhos, ou pior, né, que agora também tem o crime de Vicaricídio, vicaricídio, pra que vingar, né? para vingar, ele mata os próprios Hum, filhos para que a mulher sofra. Então, lógico que tem um enorme desequilíbrio aí e que precisa de tratamento. E um dado que eu sempre gosto de fazer uma leitura nesse viés é que 64% dos feminicídios acontecem dentro da casa da vítima. Então, muito poucas vezes é um crime planejado. É um crime no calor da hora. Muito poucas vezes é um crime cometido com arma de fogo. Olha que interessante. Em geral, é o que se tem à mão, o que alcança. Uma faca, um pedaço de madeira, uma cadeira, um ferro de passar, que mostra exatamente que foi um rompante desequilíbrio um que já rompante. vinha acontecendo. Né? Então, se a gente for pensar, esse cara é um bandido, às vezes é um trabalhador, né? O cara trabalha a vida inteira, sustentou aquela família e mata a esposa. Da onde saiu essa pessoa? Exatamente dessa incapacidade de lidar com a diferença. A diferença do quê? Do que ela quer, do que ela escolheu. Então, é realmente uma relação de posse, uma relação que tem muito desequilíbrio, muita dificuldade de lidar com limites. Isso sim tem tratamento. Uhum. Mônica, talvez eu vou estar sendo redundante no que eu vou te perguntar, mas no que é bom não tem problema, Não né? mesmo? Você provavelmente deve ter respondido, já respondeu, mas eu queria insistir um pouquinho mais. Uhum, Como que você analisa esses ciúmes exacerbados, esse sentimento uhum, de posse, fazendo um link com criação, com formação, sim. você vê também uma certa ligação com a maneira que a pessoa foi criada? Tem ligação também? Absoluta ligação com que a maneira Machismo? machismo é ensinado, Deri, machismo é ensinado. A gente também viu recentemente um vídeo que viralizou de uma criança de uma família famosa, que não sei se você viu, né, uma criancinha de 2 aninhos de uma família famosa, que a família estava reunida e perguntava para a criança, filmando: "Como o que você vai oferecer para as meninas?" E ele batia na parte íntima dele e dizia: "Pau". Uma criança de menos de 2 anos. Essa criança aprendeu isso sozinha, Não. e quando ela fazia isso, a família ao redor celebrava, ria, filmou e postou. Então, a Isso. questão é, a família celebrava o quê? Porque aquela resposta não é real, é uma resposta ensinada e ensaiada pela família, que ensinou e ensaiou aquela criança. A família celebra os valores transmitidos com eficiência. O que a família celebra com aquela criança repetindo aquilo são os valores daquela família. É aquela família que tem aqueles valores e celebra quando a criança diz o que eles ensaiaram, como quem diz, conseguimos efetivamente transmitir os nossos valores. Então, sim, machismo, essa relação hierárquica, essa relação de poder, ela é ensinada. Ô, Mônica, eu acredito que as leis, né? Você veja, o camarada ele faz, daí tem a medida protetiva, supostamente protetiva, que infelizmente ainda eu acho que falta mais eficácia, né? E a gente vê diretamente pessoas que cometem um crime, daí sai, cometem de novo, né? Eu acho que precisa rever também essas questões, né, Mônica, da própria legislação, Olha, eu defendo muito a legislação. O que nós temos muita dificuldade no Brasil é a execução. execução. É, porque se você for pegar o número de vítimas que foram assassinadas e que tinham medida protetiva, corresponde a pouco mais de 5%. Ou seja, 95% das mulheres que têm a medida não foram assassinadas, né. Então a medida, ela é inibidora sim, Inibe. justamente porque a gente está falando de homens que relativamente levam uma vida normal, né, então ela inibe. Qual é a dificuldade? A dificuldade é executar as determinações quando a pessoa quase a metade das medidas protetivas acontece isso, quando a pessoa desrespeita a medida protetiva. É muito difícil de você coibir esse comportamento. Então, a execução no Brasil é que é muito difícil. Né? Uhum. A lei, ela é excelente. Né? Porque Uhum. se a gente for pensar que antes da lei, um homem matava sua esposa e saía livre do É. tribunal, ou então, no máximo, ele ia fazer um serviço comunitário ou dar cestas básicas, né, era isso que valia a vida da mãe dos seus filhos, às vezes, né, que sendo um casal com uma família, imagina
o que isso provoca na próxima geração, né? Na Uhum. família, que vão se constituir a partir dessa família. Então, eu defendo muito a lei, eu gosto muito da lei. Nós temos Hum. problemas de execução, Claro, execução. né, de prender, de afastar Sim, realmente, né? Mas claro. a ideia de você retirar da presença da vítima o agressor, retirá-lo da casa, Hum, inclusive, isso é claro, muito novo e é muito com importante. Mas a certeza. gente tem muitas dificuldades ainda, É né? Nós verdade. estamos vivendo no auge da transformação, vai ter muito a Uhum. ser feito ainda. Sim. Mas é importante que as mulheres acreditem que essas medidas elas protegem porque elas Claro. protegem, né? Pode concluir. Se 5% das mulheres assassinadas tinham a medida protetiva, 95% não tinham, É verdade. né. Então essas que não Hum, tinham, será que não estariam mais protegidas se tivesse um terceiro da lei, que é a justiça, né, uhum, interferindo nessa relação? uhum. Durante um tempo, Mônica, algumas mulheres justificavam o aceitar, de certa forma, até ser, não sei se a palavra é ser conivente com a atitude do homem ou ser condescendente com a atitude do homem, em função de certas necessidades materiais. Eu acho que talvez durante um tempo aconteceu isso, mas hoje, com a independência da mulher e essa busca que é muito positiva, muito saudável, a mulher vai para o mercado, enfim, como que você vê isso aí? Porque a mulher não tem mulher nenhuma dizer assim: "Eu sou dependente materialmente de um homem", isso é inconcebível, dizer que uma mulher depende materialmente do homem, né. Eu acho que, o mercado se abriu muito, embora ainda pode existir uma certa resistência por parte de alguns setores, mas as possibilidades estão aí. Então eu acho improvável a mulher que fique num relacionamento, pode ter um caso ou outro, em função de necessidade material. Uhum. Que você vê, Mônica, sentimento, a mulher permite que o homem, ou não sei se é essa palavra, aceita ser maltratada, violentada por sentimento, por dependência material, por dogmas da religião, da sociedade. Ah, eu vou me separar, casado para sempre, enfim, complexo, eu sei disso. Talvez te coloque em saia justa, mas Não, tá lançada aí é a questão. é ótimo, porque todas as alternativas que você colocou são verdadeiras. Todas essas coisas influenciam, todas. Como que era a frase que diziam antigamente? "Ruim com ele, Pior sem ele. pior sem ele". Então veja, para nós mulheres que crescemos no caldo de cultura que dizia pra gente que ser escolhida por um homem, já que a gente não tinha acesso à educação, a gente não tinha acesso aos bens materiais, a gente não podia gerir o nosso próprio patrimônio mesmo que fôssemos herdeiras. Ter um bom casamento é razoável, não é? Né? Se você não pode ganhar seu próprio dinheiro, se você não pode estudar, se você não tem poder sobre os seus filhos, porque era isso que era o pátrio poder, ter um bom casamento é razoável. Então, é muito difícil você desfazer esta ideia. E é verdade. Hoje as mulheres são bem independentes. Inclusive, 50% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Mas existem várias outras questões. As psicológicas, que eu não poderia dizer exatamente quais são, porque para cada mulher vai ser uma. Cada mulher tem uma história de vida, né, uma história familiar que vão conter as respostas, por que é que ela entrou num relacionamento abusivo e por que que ela não consegue sair. Mas tem outros fatores que são culturais, a religião, você, né, por isso que eu digo, todas as suas alternativas são Uhum. verdadeiras, você tocou em todos os pontos. A religião, a sociedade, o medo de não poder promover para os filhos a mesma qualidade de vida. Então, muitas mulheres, elas conseguem se sustentar sozinha, mas devido justamente a uma justiça mais morosa, às vezes quando uma mulher se separa, ela leva mais de ano para receber uma pensão alimentícia, até que tudo se organize. E lógico, esses homens, eles usam essa vulnerabilidade financeira para punir essas mulheres. Então, eles não pagam. Se o juiz não determinar, eles não pagam. E mesmo quando o juiz determina, eles também Uma não forma pagam. de punição. É uma forma de punição. Então, todas essas alternativas são verdadeiras. É muito difícil mesmo para uma mulher se separar quando ela tem uma família. Mas também tem as dependências emocionais, também tem a crença de que aquilo foi uma última vez, nunca mais vai acontecer. Porque, lógico, num relacionamento longo, onde existe violência, não tem só a violência. A não ser quando já está muito, muito tempo se arrastando no ciclo, porque a violência, ela é sim, ela é recorrente e ela vai aumentando de intensidade e frequência, né. Então, a mulher que seria o mundo ideal, né? Que aquilo fosse a última vez, que a gente pudesse recomeçar, porque esse é o discurso.
E também tem um discurso muito forte, muito poderoso de culpabilização. Eu só agi assim porque você me tirou do controle. Você sabe que eu não gosto desse tipo de comida e é isso que você me serve quando eu chego do trabalho? Né? Eu trabalho como um louco para você me tratar desse jeito. Então, eu só fiz isso porque o seu comportamento me despertou. De novo a Eva. A Eva que vem para desobedecer, para, né, causar loucura num homem honesto e correto. Essa ideia de que a culpa é sua, né? Se essa família se destruir por causa do seu comportamento, é muito aprisionador. Porque a gente não quer isso. A gente não quer destruição da família, que é esse o discurso. Com A gente não quer ser certeza. culpabilizada pelo sofrimento dos nossos filhos, né? As mulheres não Uhum. pensam assim. Então, é um ciclo muito efetivo de violência, pedido de perdão, promessa de mudança, e as promessas de mudança sempre vêm acompanhado de mimos, de agrados. É Sabe aquilo que a verdade. gente nunca fez? É. Agora a gente vai fazer, porque a gente vai Vai recomeçar. ser diferente. Agora vai ser diferente. E é diferente por um tempo. Por um tempo é. É. Depois volta, começo do ciclo de violência. Então, a cada volta desse ciclo, existe a esperança. Né? Que aquele homem que um dia foi meu príncipe, volte a ser. Foi só o trabalho, foi só o dia que ele bebeu demais, foi só um descontrole momentâneo, porque eu fiz aquilo que ele não gosta, vai passar. E é legítimo, vamos pensar assim, é compreensível que as mulheres façam essa aposta. Tem muita coisa em jogo mesmo, né? Mas é importante que elas entendam que a violência em geral não diminui. Em geral, ela vai aumentando dentro desse relacionamento. Se começou, ela vai aumentando. Uhum. E você usou uma expressão no começo, não sei se foi exatamente isso, mas mais ou menos assim, é conhecimento, educação, que Uhum. seria a base, né? Eu acrescentaria isso aí mesmo, né? A pessoa se desenvolver, né? Acho que ambas as partes, né? Tanto o homem buscar se desenvolver, ampliar, evoluir, e a mulher. Porque eu acho que quando as pessoas se desenvolvem, evoluem, né? Buscam melhorar, eu acho que nem a mulher, se for vítima, se ela estiver num nível de desenvolvimento e conhecimento, ela vai se desvencilhar de uma forma ou de outra, né? E por outro lado, o homem que realmente é evoluído, está num processo de desenvolvimento, ele não vai praticar ato de violência, nem física e nem verbal, porque violência, importante frisar, né? Não é só a física, né, Mônica? Muitas vezes até agridem mais com palavras, né? Com humilhações e uma série de questões aí, né? É, mas aí a gente tem que lembrar que nesse lado, né, é isso mesmo. Conscientemente, a gente sabe o que fazer. Conscientemente, Conscientemente. a gente sabe como agir, mas a gente não é só consciência. Sim. A gente também é inconsciente. A gente também carrega marcas das nossas primeiras relações familiares, da nossa estrutura familiar, dos modelos de relacionamento que nós vivenciamos, que tornam muitas dessas coisas obscuras para nós. Muitas coisas que a gente não entende por que faz e acaba fazendo. Então, essas talvez sejam o ponto, né, que a terapia alcança. Né? Mas a gente não é só consciência, a gente não é só razão. Né? Verdade. Tem muita coisa em nós que nós desconhecemos. Né? Então, Uhum. muitas vezes, nem o homem entende bem porque ele agride, nem a mulher entende porque ela se deixa Uhum. agredir ou permite que as agressões perdurem. Né? É um trabalho muito difícil. E quanto mais essas agressões perduram, mais essa mulher vai se enredando num ciclo de vergonha, num ciclo de descrença de si mesma, num ciclo de que ela é merecedora daquilo. Vai ficando cada vez mais difícil que ela consiga sair disso. Né? Sim, O melhor momento para sair dessa relação é no começo. verdade. Mônica, eu tinha certeza que, em função da relevância e da amplitude do tema, muitas questões a gente não ia conseguir debater. Mas o bom é isso, que não precisa esgotar Exato. todas as vertentes, os viés de um mesmo tema. A gente pode, inclusive, os impactos, como lidar, por exemplo, como lidar com os impactos da violência contra a mulher num outro podcast. Fica uma sugestão, tá? Aceita. Mas o nosso tema realmente tá faltando 1 minuto e pouquinho, tá? Eu quero me despedir de você, te agradecendo mais uma vez, ô Mônica. É sempre muito bom falar com você, principalmente pelo teu conhecimento, a transmissão para as pessoas. E para terminar, eu queria que você deixasse aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, mulheres e homens, né, a sua mensagem em nível de prevenção,
de identificação e procurar melhorar a cada dia, né? Como você poderia deixar para as pessoas lidar com essa situação e principalmente o aspecto preventivo, como Uhum. prevenir a violência e os abusos contra as mulheres. Uhum. Estar atenta, né. E atento também, porque também tem mulheres, que são abusivas, né. Estar atento aos sinais, eles sempre existem. Escuta as pessoas que estão ao seu redor, às vezes elas estão com olhos que não são olhos da paixão, Uhum. e elas conseguem, ter uma melhor noção do que está acontecendo. O problema é que, em geral, o ciclo de violência inclui o afastamento da vítima das pessoas ao seu redor, né, esse isolamento. Mas no começo, fique atenta às relações, de frustração, como se reage a quando é contrariado, quando se reage quando sente que está sendo desobedecido, com discursos de vitimização, né, "Você faz isso, você faz aquilo e olha como o que você faz comigo", tudo isso é manipulador, né, é um discurso manipulatório. Mas isso é um bom sinal, é um excelente sinal. Como a pessoa reage à frustração, é um excelente sinal. Tá certo. Mônica, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para você e certamente nos encontraremos aí em breve. Vai Tá ser uma bom? alegria. Boa noite. Até mais. Obrigada. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até a semana que vem.